Ok, então hoje nós vamos trabalhar o texto, a segunda parte. E só para recordar pontos fundamentais da aula anterior, nós vimos que essa leitura e esse fichamento que vocês estão preparando tem como pontos principais assimilar a posição do autor, quer dizer, vocês precisam estar neutros para poder justamente assimilar, aprender coisas novas, sem pré-juízo, né? Depois, para você conseguir enfrentar um texto como esse, que não é fácil, porque é de um assunto que vocês não têm conhecimento direto, porque vocês não fazem letras japonês, então vocês teriam que parar para sanar algumas dúvidas, ir atrás de algumas informações extras para poder voltar ao texto e continuar, né, a leitura. O que eu estou fazendo aqui é tentando trazer um pouco dessas referências para vocês poderem assimilar melhor esse texto. Um outro truque, na verdade, para quem está começando a trabalhar o texto, é fazer, por exemplo, a numeração em parágrafos. Foi o que a gente sugeriu na aula passada. E aí, não só numerar os parágrafos, mas conseguir compactar em temas, blocos que a gente fala, cada parágrafo. O que aquele parágrafo realmente está tentando trazer de novo, né? Vocês conseguirem pegar essa palavra ou essa frase para poder entender essa última parte aqui, ó. A estrutura lógico-conceitual que o escritor está desenvolvendo ao longo do texto, ok? E aí, na aula passada, nós vimos o lado esquerdo, né? Nós vimos 4 parágrafos, e nesses 4 parágrafos existiam algumas referências de obras literárias japonesas, e aí citamos 2, né? Que é o Makura no Soshi, o livro do travesseiro, e o Kojiki, que é o relato de fatos antigos. E não só vimos isso, mas também tentamos aprender alguns conceitos muito básicos que trabalha o pensamento japonês ao longo das obras. E esse lado de cá foi a sugestão, tá vendo? São 40 parágrafos esse capítulo que vocês estão enfrentando. E se a gente divide em partes, digamos assim, a gente vai enfrentando aos poucos. Hoje nós vamos terminar os outros 4 aqui. E vamos adentrar um pouquinho nesses 10 aqui, só para fazer uma síntese, né, dessa leitura. E aí, naquela parte do 1 ao 4, esses 3 conceitos foram trabalhados, né? A questão do mujo, que a gente fala que é a efemeridade, a transitoriedade, né? E o kigo, que é as estações do ano. As estações do ano, ela pressupõe essa coisa cíclica, que tem a ver com o assunto que nós estamos tratando, que é o tempo. E o espaço, porque essa estação do ano está em determinado local, que ele vai sendo, como se diz, rotativo. Mas aí nós temos também na literatura uma tradição que a gente denomina Zuitsu, né? Que é o do Makura no Soshi, do livro Travesseiro, que é uma caracterização de vários gêneros. Então, tem uma linha, tem coisas que são narrativas, tem parte que é exatamente ensaios, tem diários, tem listas, e a gente viu alguns exemplos na aula passada, ok? Então, hoje nós vamos enfrentar esses outros, um pouquinho mais, vamos desenvolver esses conceitos do que é família, né, no caso da cultura japonesa, essa relação que tem com o país, né, num contexto maior, e esse autor denomina essa cultura do aqui como comunitarismo. Isso a gente vai ver com detalhes agora. E tem um outro conceito muito importante que está justamente no parágrafo 7 e 8, que ele vai trabalhar essa questão do agora. E ele vai usar um termo chamado presentismo, justamente para trabalhar o espaço e o tempo aqui e agora. Ok até aqui? Então, resumindo o 1, 2, 3, 4 da aula passada, nós temos... Eu vou fazer um desenho aqui para vocês. Vê se vocês concordam, já que todos leram. Se dá para simplificar numa única figura, digamos assim, né? A gente pode tentar trabalhar assim.
uma linha reta que ele fala e tem uma direção. E ele denomina isso no parágrafo 1, né? Ele vai falar do tal do tempo histórico. No parágrafo 2 e 3, ele vai desenvolver essa ideia cíclica, né, do tempo em cima dessa questão das estações do ano, por exemplo. E ele vai falar que o cíclico, então eu vou pôr aqui. Não, assim. Que está desenvolvido como estações do ano. Como ele se repete, então toda repetição vai ter um ponto ao longo. Então, todos esses pontos, apesar que as estações do ano se repetem, nesse ponto em específico, ele sempre vai ser um agora, um presente, um contínuo presente, mas sempre um presente que vai mudando ao longo dos ciclos. Então, isso credibiliza que cada presente é único. Então, no parágrafo 2 e 3, ele está trabalhando essa questão. Aí, depois, ele vai falar que existe uma coisa muito importante para você entender esse agora aqui. Ele vai usar um termo japonês que quer dizer sei, shin, sei, i. E no livro tem o ideograma. Desculpe, ficou câmera rápida. É se, shin, se, i. Esse ideograma aqui, ele quer dizer honesto, sincero. Esse quer dizer coração. Repete novamente o mesmo ideograma, honesto, sincero, e aqui é conhecimento, intenção. Ele diz que é importante entender que todo o presente, o fato de você viver o presente, todos esses presentes, requer de você uma conduta. Viver o presente. O que é viver o presente? Viver o presente é estar de corpo e alma fazendo aquilo que se está fazendo naquele momento. E para isso, simplificar essa conduta, ele usa esse termo sei, shin, sei, né? Quer dizer, a intenção e o coração têm que estar juntos para fazer uma ação. A partir do momento que você consegue fazer a ação nesse sentido, que você está de fato vivendo o presente. Por isso que se credibiliza que todas as estações do ano, apesar de serem a mesma, né, cada momento ela vai ser única se você tiver essa intenção. E aí, nesse capítulo, no parágrafo 3, ainda ele vai falar um certo momento. O agora é uma parte desse todo. E, por isso, valorizar a parte em relação ao todo requer essa concentração. Eles traduzem como honestidade e sinceridade, né? Para ter essa intenção de viver o presente. E aí ele segue no parágrafo 4, essa ideia aqui, que justamente nesse agora ele vai acrescentar o conceito de aqui. Então, esse aqui, o presente, ele supõe essa existência de um aqui, só que esse aqui é relativo. Esse aqui, ele pode ser a sua casa, a sua família, pode ser você no contexto de uma vila, de uma comunidade, e você mais em relação a um país. Então, o espaço, ele é relativo. Depende de onde você está, mas ele sempre tem uma relação com alguma outra coisa maior. O que credibiliza que ele fala que o espaço tem uma extensão infinita. Chega um momento do parágrafo 4 que ele vai falar isso. O aqui, ou o lugar onde estou, é a parte de um todo.
Então, agora, aqui, ele começa a usar o termo aqui e agora, e ele vai seguir todo o texto falando aqui e agora, nesse sentido. E aí ele fala que aqui pode ser, então, aí ele vai usar o murá, que é o que a gente vai ver agora. E ele vai usar o termo ie, que é casa, família, né? Família e vila. E aí ele vai seguir tentando trabalhar justamente essa questão da parte em relação ao todo, ok? Tudo bem até aqui? Então, seguindo os 4 capítulos, aí vocês que leram, daqui a pouco a gente conversa um pouquinho. Eu só vou dar uma síntese e aí a gente começa a trabalhar. O parágrafo 5 e 6, então, quando ele começa a falar da cultura do aqui, então ele tem esse conceito do IE, que eu coloquei aqui, organização familiar, e a gente tem que entender como é que funciona você sentir-se pertencendo a alguma coisa. E aí ele vai falar indiretamente, mas o que eu preciso explicar para vocês é o que a gente tem dentro das famílias, que é o culto aos antepassados, né? Isso meio que te conecta ao pertencimento de um grupo. E essa coisa de trabalhar em comunidade, né? Que isso é muito forte na cultura japonesa, mesmo porque é essencialmente agrícola, né? E a tradição do agora, do presentismo, que ele vai desenvolver no 7 e 8. Eu falei para vocês que a gente ia também trabalhar paralelamente 2 conceitos muito importantes, que um deles é o Genpo e o Mapo. E para explicar isso para vocês de um modo bem compacto e que dê tempo, né, eu vou trazer algumas narrativas para vocês entenderem a diferença de um e outro. E depois nós vamos, através de algumas lendas, trabalhar esse Enriedo e Gongo Jodo, que são termos budistas, que quer dizer que tem a ver com a evasão e a fuga da realidade. Justamente para uma cultura que tem o presente, o aqui e agora muito forte, tem um mecanismo, uma válvula de escape necessária para você sair desse mundo. E isso é muito desenvolvido através de histórias, digamos assim, de conceitos para você poder sair disso. Então é isso que a gente vai ver hoje, ok? Tudo bem? Vocês comeram feijoada hoje? Não? Não, porque quem comeu, né, tem que ser pesado isso aqui. Mas vamos lá, aos poucos, como diz, por partes. Então, aqui, quando a gente fala do aqui, agora, como eu comentei, acabei de comentar, esse aqui, então, é um conceito relativo, certo? Então, aqui está no texto, a noção do aqui se expande, se contrai e se sobrepõe a outros. Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, a gente vai começar a ver família, depois a gente vai ver aldeia e depois vai ver murá. E o ser humano, esses trechos aqui são que estão no texto, tá? Eu esqueci de pôr uma aspa ali. O ser humano pertence a vários grupos e em cada um deles reforça o aqui. É o que ele diz aí. Isso, vamos parar para pensar. E entra aquela parte do fichamento que tem a parte da reflexão, né? O que isso quer dizer? Que isso cria em nós nas pessoas ali, um forte senso de comunitarismo, de comunidade. E essa coisa do pertencimento é uma coisa muito importante para fazer com que todos tenham um objetivo comum. Não sei se vocês viram recentemente vários tsunamis, né? Acontece muito terremoto no Japão, não sei se vocês já repararam. Né? A ponto de, como é constante, quando aparece na televisão, vocês vão talvez até pensar, de novo. E aí vocês percebem que em 3, 4, 5 dias parece que não aconteceu nada. Existe uma coisa assim muito rápida, assim, que todo mundo meio que se concentra para resolver a situação logo. E isso é uma coisa que vem muito desse pensamento que emana aí, digamos assim, da cultura japonesa, que isso é o normal de fazer. O estranho talvez seria ficar 3 anos para consertar um buraco. Isso deve dar aulas assim incríveis de filosofia lá no Japão. Como consegue? Mas enfim. Aí tem essa questão da diplomacia. Quando
você tem esse pensamento do aqui e agora, ela meio que reflete em como o Japão lida com outros países. E aí ele começa a comentar no texto, né, algumas maneiras que os países costumam lidar com os outros. No caso do Japão específico, ele fala que a diplomacia sempre tende a defender os benefícios nacionais. Por isso que ele concentra no que é o espaço e o tempo dele e resolve ali. Se algum outro país está tentando invadir ou fazer alguma coisa, ele vai tentar o quê, primeiramente? Justamente proteger o que é seu. Né? Aí entramos numa coisa mais densa. Quando a gente fala de IE, que a gente traduz como, entre aspas, família, né? Temos que fazer um comparativo com o que nós aqui no Ocidente entendemos como família. No caso de IE, é uma unidade corporativa, eu coloquei aqui, ó. E o nosso aqui no Ocidente normalmente é de parentesco, é grau de parentesco. O que isso significa? Que a consanguinidade, isso é muito importante, né? O meu filho tem que ter meu sangue, tipo assim. No caso do Japão, isso não é tão importante, o sangue não é tão importante, né? Desde tempos remotos, a ênfase aqui, né, é justamente lidar com o nome, perpetuar o nome da família e a sua ocupação. Mantendo uma unidade corporativa com base, aí vem uma outra coisa importante, com base na hierarquia e na solidariedade. Então, normalmente, as pessoas, é comum, por exemplo, no Japão, se você só tem filhas mulheres, e aí a mais velha, por exemplo, casa com um rapaz, e normalmente esse rapaz, ele adota o sobrenome da menina para não terminar a família. Né? Então, isso é muito comum, né? É o que a gente chama de famílias mistas por conta disso. Então, ele vem de uma outra família e pega o nome da esposa para poder continuar. Isso é uma unidade para tentar perpetuar. Outra coisa importante é que cada IE, né, cada conjunto de famílias, eles formam o dozoku. O que é dozoku? Os cunhados, tal. Então, se você tem 5 filhos, cada filho tem um IE, digamos assim. E é esse conjunto, né, que eles chamam de dozoku. Então, eu coloquei aqui uma explicação bem simples, né? É uma ramificação de uma mesma família com relações complexas de obrigações recíprocas. O que isso quer dizer? Que o mais velho ele vai herdar a casa, os bens. Então, por conta disso, ele tem certas responsabilidades que ele precisa ter. Sendo que os outros, as mulheres têm funções próprias e os mais caçulas, os filhos segundo, terceiro, caçula, ele não tem direito a essa herança, o que dá uma certa liberdade de poder fazer uma vida um pouquinho mais diferenciada. Muitos dos imigrantes japoneses que vieram no Brasil justamente não são o primogênito. Aí vocês podem entender por quê, né? Porque como eles já têm garantido a terra, as posses, quem não tem que normalmente saía para tentar fazer uma outra vida, certo? Aí tem a organização socioespacial desses vários dozoku, né, dessas várias famílias, e que a gente chama de murá, que é a vila. Então, se a gente tem várias estruturas de IE, né, que formam o murá, a gente tem que entender que dentro do IE, dentro desse dozoku das famílias, né, das ramificações dessa família, tem que ter algum ponto em comum entre eles para poder ter esse pertencimento e ter essa valoração de que eles são um. E aí, no caso, nós temos muito forte, em casos de imigrantes japoneses também, a gente vê muito desses, que é o culto aos antepassados. Então, é um ritual mesmo diário. Então, é um ritual diário em que se oferecem um copo de água, que é a pureza, né? O arroz, que vocês já, né, da aula passada, vocês viram que o arroz é um símbolo muito importante na mitologia japonesa e no Japão, e velas e incenso. Então, todo dia de manhã se oferece para quem? Para os antepassados, porque afinal você só está aqui agora porque tinha algum antepassado. Então, você reverencia para cima. E esse vínculo para cima, digamos assim,
né, entre os dosoku, né, entre os familiares. Então, é mantido nesse culto e que fortalece os laços afetivos entre os que estão vivos, né? E tem a ver também com a continuidade, que é a geração futura. Quer dizer, seu filho está vendo você fazer isso, então, teoricamente, em algum momento, ele pode também querer fazer o mesmo. Mas aí, uma coisa importante, a pessoa acaba parando realmente para pensar, nossa, eu não estou aqui solto, né? Eu tenho alguma coisa que vem, né? Eu sou um resultado de várias gerações. E isso cria um mecanismo de laço muito forte. Na vila, como são várias ies, vários dosokos, em termos de vila, existe também uma divindade que serve para a vila. Então, dentro de casa, você tem o culto aos antepassados. Fora, né, temos no Murá o que a gente chama de Ujigami. Ujigami são as divindades shintoístas. Essa é uma das mais comuns quando vocês estiverem passeando na zona rural do Japão. Vocês já repararam aqui, né? Aqui tem uma tigelinha, que tem um arroz, teoricamente dentro. E aqui tem uma colher, né? Que é para poder servir. Quando você vai em restaurante japonês, vem, né? Um colherão assim, ó, branco. Então, é a representação dele. E o que essa divindade em específica faz? Ele protege os arrozados. E aqui eu coloquei assim, ó, o conceito de Murá vai além de um núcleo de infraestruturas materiais e espaciais com funções sociais administrativas. Quer dizer, não só isso, mas tem uma coisa muito importante que aí tem a ver, é um paralelo ao culto dos antepassados, que é justamente a ligação entre o habitante e o lugar de pertencimento à vila. Então, nós vamos ver muitas histórias que tendem a pessoa sai da sua vila, da sua família, vai fazer aventuras, etc, etc, mas ela tem um certo momento que ela tende a querer voltar, né? Só que ele volta diferente do que foi, né? Mas tem essa ligação com o ambiente, com o habitante, né? Com o lugar. Então, no parágrafo 7 e 8, como vocês leram, a gente vê muito forte essa coisa do presentismo, que ele reforça muito ao longo né? E vai falar sobre justamente essa parte do comunitário e essa parte do presente, né? De estar presente nesse local. Aí ele dá um exemplo que vocês devem ter visto, não sei se vocês tiveram curiosidade de ver um teatro novo, vocês foram atrás? Então, ele comenta um pouquinho sobre o teatro novo, vai falar do palco, certo? Então, eu coloquei aqui. Ele põe um determinado momento ali do parágrafo e fala: a história é vivida como um drama atual. Ele escreve assim. E o drama de quem assiste, né? Quer dizer, ele é uma referência à própria pessoa. Se você está olhando o palco do No, ele é vazio. Ele só tem um pinheiro no fundo. O pinheiro representa esse tempo histórico aqui, ó. Então, ele fica sempre lá. Vocês vão falar, pô, podia mudar o fundo. Não. O fundo é importante porque vai nos conectar a um tempo maior. E a cena que vocês vão assistir é o ponto aqui. E aí, ele vai falar assim, bem, as pessoas vão estar assistindo o palco, a história, mas eles não estão querendo ver a história, eles estão querendo sentir o drama dos personagens e tentar perceber isso neles. Quem assiste um espetáculo tem que ser muito, como se diz, flexível no sentido de deixar ser levado por emoções. É a mesma postura que normalmente vocês teriam para ler, né? Você não pode ir com preconceito, você teria que ir lá e, vou ver o que é. Aí você vai ver as cenas, ou que é triste, uma história, né? E você vai tentar justamente perceber nessa história algo de você também. Eu também sinto isso, né? Eu também tive um amor frustrado, ou alguma coisa assim. Então, quer dizer, essa conivência, digamos assim, é importante para
assistir um teatro. Aí vai ter uns sons que é justamente quando eu coloquei o que quebra o silêncio, é o que ele escreve no parágrafo 7, é justamente o momento que se conecta com quem está assistindo. E esse som agudo, que quebra o silêncio, é justamente a máquina, é um portal que se abre para você ir para um outro tempo e espaço. E quando ele faz esse som, quando acaba o som, a gente tem que imaginar que então agora a gente está nessa história que eles vão contar. E aí vai ser contado em presente, a cena do presente, porque vocês estão assistindo junto comigo o que está acontecendo. E aí vocês têm que se deixar levar. Aí por um momento você vai estar no século XII, ou no XV, ou no VIII, enfim. Vocês vão viajar. E aí, esse efeito de sentido, digamos assim, essa força que ele escreve aí, é a força de trazer um passado, qualquer passado, mesmo mais distante, aqui e agora, para você usufruir disso. Então existe esse pacto muito grande, né, entre quem está fazendo a performance e quem está assistindo. E aí eu trouxe então um exemplo, eu vou passar logicamente em japonês para vocês sentirem os sons, inclusive, que é importante, o canto, mas antes eu vou contar a história para vocês, né? A história que a gente vai contar, como exemplo, porque ele vai citar no parágrafo esse Mugen no, que é um tipo de teatro que vai conectar a fantasia e o sonho à realidade, que já começa essa questão, ele vai começar a pincelar essa coisa da fuga da realidade. E aí, como é sonhos e fantasias, a peça que eu escolhi hoje para vocês é essa Matsukaze. Algumas coisas importantes para a gente não se perder na cena. A gente chama de protagonista, ou personagem principal, o shite. E o shite é sempre um fantasma, quer dizer, uma pessoa que já não está aqui, né? Ou algum espírito do passado, ou criaturas, ou depende da peça, né? Mas normalmente ela é representada porque ela usa a máscara, né? As máscaras normalmente são seres de outra realidade. E tem o Aki, que é um personagem secundário, mas na verdade ele é muito importante porque ele é o que vai nos conectar ao presente. Né? Ele está contando a história, porque assim, ele vai estar falando, mas ao mesmo tempo é ele que é o canal que nos liga às outras cenas, né, do shite, né? É ele que está ali como um ponto de intersecção entre passado, futuro, presente e céus e terra. Né? Então, ele é um papel importante. Por isso que eu coloquei aqui, ele liga os seres do outro mundo com o mundo da realidade. A realidade aonde? Do palco, aqui e agora.